Olá, louvado seja Deus, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Seja bem-vindo a mais uma hora do chá com Andresa Faustino e amigos. Que nessa hora nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, tomando posse da graça das bênçãos do próprio Deus que derrama sobre nós. Seja bem-vindo todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês infinitamente mais. Que a graça do céu esteja sobre a sua vida, que o seu agradecimento, o seu pedido seja hoje no trono celestial do Senhor. Que você possa escutar a voz de Deus nessa noite e que as bênçãos sobrenaturais do céu estejam na sua casa. Vamos aguardando o povo chegar. Seja bem-vinda, Mary, Rosa, Ana Paula, Adriana. Que a paz de Jesus inunde o seu coração nessa noite. Que seja uma noite de resposta, de bênção, de graça, de vitória. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos aqueles que irão entrar depois, as pessoas que vão ver, e pedir ao Senhor que visite a minha casa, a casa também da Moninha Quintero, a casa de todas as pessoas que virão esse vídeo após e essas que vão entrar. Que nós possamos agora consagrar a nossa casa ao Senhor e pedir Jesus que permaneça nela. Boa noite, Rosa. Vá preparando o seu coração para aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Vamos esperar mais um pouquinho. Edné, seja bem-vindo. Louvado seja Deus pela vida de cada irmão que está entrando aqui, pela presença do Senhor. Louvado seja Deus, queridos. Nós vamos iniciar agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar aquele que tudo pode, o Espírito Santo, doce hóspede da alma, aquele que acalma, aquele que nos liberta, que inunda os nossos corações com vontade dele. Mas antes de iniciar essa oração, quero te perguntar, o som está ok? Manda um joinha para mim. Cláudia, seja bem-vinda, querida. Silvânia, seja bem-vinda. Está ok? Manda um joinha ou um ok. Estão me ouvindo bem? A internet está perfeita? Aguardando o retorno. Joelma está pedindo aqui oração, ela acabou de fazer uma cirurgia de emergência, mas Deus é fiel, Deus é contigo, Joelma, você é uma mulher de Deus e o Senhor está à frente, cuidando das suas batalhas. Tome posse da graça do Senhor, eu profetizo a sua vitória, as bênçãos, eu profetizo que Deus é contigo. E nessa hora clamemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nessa hora colocamos em tuas mãos, Espírito Santo, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e as nossas lutas. Nós te pedimos mais uma vez, Espírito Santo de Deus, que inunde o nosso ser. Cuide das nossas dificuldades, das nossas incertezas, dos nossos medos. Que a força do teu Espírito Santo venha iluminar a nossa fé com a tua graça. Venha mudar as realidades de tristeza, de ansiedade. Venha trazer para nós o refrigério da alma nessa hora.
Eu quero entregar o filho de todos que aqui estão, as esposas, o marido. Eu quero entregar todas as famílias. Eu quero entregar os doentes. Eu quero entregar aqueles que estão nos vícios. E pedir ao Senhor, como o Senhor colocou na terra, que família é projeto de Deus. Jesus veio através de Maria e José, do seio de uma família ele cresceu. E com isso, a família prova mais uma vez o seu território santo. Nós te pedimos, restitui a nossa família. Se existe sequelas, buracos, se existe alguma tristeza na nossa família, restaura agora. Eu peço pelos casamentos que estão sendo impactados pelo poder do mal. Satanás quer roubar, matar e destruir as famílias. Por isso eu te peço agora, Espírito Santo, visita os casais, dando o dom do perdão, o dom da santidade, o dom do amor, da perseverança. Como eu dizia semana passada ou retrasada, que uma senhora me disse que fez 50 anos de casado porque aquilo que estragou ela consertava. Nos ajude a consertar as nossas emoções. Nos ajude a perdoar quando for preciso. Nos ajude a afastar o mal que quer assolar a nossa porta, entrar na nossa casa, destruir a herança dos nossos filhos, da fé verdadeira em Cristo Jesus. Coloque a mão no seu coração amado nesta hora e vá consagrando agora toda a sua família a Deus. Vá consagrando o Espírito Santo, vá profetizando milagres e prodígios em nome de Jesus na sua casa. Vá falando, Deus, eu recebo, eu acredito. Se existem provas e tribulações, peça ao Senhor que te ajude a passar por essas provas, pelas adversidades, de cabeça erguida, que você possa superar e sair mais forte. Que toda treva que assolar os seus filhos, a sua família, os seus relacionamentos caia por terra, pelo poder do sangue de Jesus. Mais uma vez selamos agora a vida de cada pessoa que entrou, as pessoas que vão assistir depois. Te pedimos pelas mulheres que desejam engravidar. Nós te pedimos por aquelas que estão grávidas, que levem essa gravidez em paz até o final. Quero entregar a Sônia, que Deus deu a graça da gravidez para ela, que ela espera mais de 10 anos com esse sonho. E eu peço ao Senhor que eu tenha a graça de pegar essa criança nos meus braços em nome de Jesus e que essa criança seja promessa de vitória nessa terra. Eu quero consagrar agora a família de todos agora, no seio imaculado da Virgem Maria, e pedir que seja uma gestão nova, que nós possamos ser gerados dentro do ventre de Nossa Senhora, protegidos pelo manto sagrado e cheios do refrigério do esposo, que é o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, nessa hora nós iniciamos já falando do nosso tema central, família. Daqui a pouquinho Moninha está chegando. Então vamos fazer aqui um pequeno resumo. Nós sabemos que família é projeto de Deus, que Jesus nasceu em seio de uma família e que o inimigo quer roubar, matar e destruir. E que vivemos em um tempo o qual eles querem desfigurar a família. E aqui nós oramos e pedimos ao Senhor por nossas famílias, acreditando que a graça do céu está sobre nós e que as nossas famílias são alicerçadas pelas rochas firmes que é Jesus Cristo. E é Ele que nós pedimos agora, inunda a nossa casa do teu cheiro, do teu poder, do teu refrigério. Se você tem vontade de se casar e formar uma família, peça ao Senhor um varão, peça um homem de Deus, peça transformação na sua história. Se você precisa de oração para seus filhos, confie que eles mudarão. Peça ao Senhor a graça da maternidade, se for da vontade de Deus. Peça ao Senhor a graça de saber esperar o tempo dele. Eu esperei 10 anos para ser mãe e Deus me deu 2 milagres lindos, Laris e Laís, minhas joias. Qual milagre você precisa? Qual tempestade você tem vivido, meu irmão? Você está enfermo? Talvez você está vivendo com pessoas no vício dentro da sua casa. Talvez o adultério entrou e o inimigo quer destruir o seu casamento, aquilo que você construiu.
E eu quero proclamar agora a vitória pelo sangue de Jesus em todas as áreas da sua vida. Se você entrou hoje nessa live, é porque Deus quer um refrigério na sua casa, pelo poder do sangue de Jesus. Que você possa tomar posse agora da vitória que Deus estabeleceu na sua vida. Sem ansiedade, sem medo, sem revolta, compreendendo que Ele é poderoso para fazer. E o que me veio a refletir com vocês sobre tudo aquilo que nós vivemos, semana que vem é a última semana, entraremos em outros temas com padres vindo aqui orar por nós, iniciando novamente. Eu quero te dizer, querido, que nós vivemos um tempo falando sobre a família. E nós dissemos que aonde está o teu tesouro está o teu coração, lá no início, para quem acompanhou. E eu quero dizer aonde está o teu tesouro. É no seu lar. Ali é o lugar que te consola, que acalma a sua alma, que te refrigera. E se não está sendo assim, existe algo errado nisso. E é preciso modificar. Porque a casa é lugar de bênção, lugar de milagre de Deus. Como diz o Salmo 90, 91, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente diz o Senhor, eu mandarei anjos para guardar em todos os teus caminhos. Ele sustentará nos teus pés para não tropeçares em alguma pedra. A sua casa é um templo de Deus. E estamos reclusos dentro de casa para fortificar e fortalecer. Louvado seja Deus, algumas igrejas estão sendo abertas. Fora, as igrejas construídas novamente para que nós possamos ir ao encontro dele. Mas ele está ao nosso encontro todos os dias e ele quer fazer nova todas as coisas. Você ainda que não pode estar dentro da igreja, lembre, altares foram levantados na sua casa e a sua casa foi consagrada ao Espírito Santo de Deus. Por isso tome posse, receba. E quando eu falava de Mateus 6:21, porque onde estiver o teu tesouro, estará o seu coração, é preciso que você entenda que talvez o seu maior tesouro seja o seu marido e você não saiba. Talvez o seu maior tesouro seja o seu filho. Talvez o maior tesouro seja até um cachorrinho que você tem e faz parte da sua família. Talvez o seu tesouro seja um amigo que te apoia e que se tornou família. Talvez o seu tesouro esteja na igreja, que também é família, na comunidade. Pessoas que te seguram e te alicerçam, te dando firmeza e condições de seguir em frente. Por isso eu quero te convidar, querido, a nessa hora guardar essa mensagem. Aonde está o meu tesouro, está o meu coração. E refletir toda essa semana, proclamando que os teus tesouros estão guardados por Deus. E aquilo que você precisa virá, se é do agrado do Senhor, para a glória dEle, para o reino dEle. Eu sei que eu tenho recebido muitas orações, muitos pedidos de oração no meu privado, e eu tenho orado por todos. Mas eu quero te dizer, querido, que aquele que tudo pode é Ele. Eu vou interceder, mas a graça vem dEle, o milagre vem dEle. Seja íntimo, leve a intimidade do Senhor para a sua casa. Aprenda a degustar a palavra, mas conhecê-lo em profundidade. Aprenda que os seus tesouros são guardados por Ele, o seu caráter, a sua integridade, a sua família, o seu exemplo como pai e mãe, como lemos aqui no Catecismo da Igreja e também na Palavra de Deus. Que você possa falar que a sua casa é templo de Deus, para a honra e glória de Jesus. Queria saber se a Moninha já está aqui, se ela tiver que ela me dê um oi, porque eu não estou vendo, tem muitos nomes aqui. Se tiver, manda um ok para mim, Moninha. E nessa hora eu quero dizer para você, meu querido, que o território santo é o território que Deus separou para ser consagrado a você, por você, na sua casa. Ele é aquele que coloca sua mão poderosa e o seu braço forte e ergue a sua casa do chão.
renovando as suas forças. Amém. Olá, querida, seja bem-vinda. Ei, Andresa, a paz, querida, tudo bom? Tudo bem? Que A alegria paz estar com aqui. você novamente. Alegria minha. Que honra pegar a Bíblia que ficou longe. Que honra, que alegria, que honra para mim estar aqui com vocês. Deus abençoe a gente, né, nesse momento. Amém. Para quem não me conhece, sou Andresa Faustino, missionária da Missão Miss Mulheres de Pentecostes, e hoje estou aqui na hora do chá com a amiga Moninha, partilhando a palavra. E como ela é uma mulher muito sábia, como eu, mãe de família e esposa, e ela tem muito nos acrescentar, hoje nós vamos abrir vários leques aqui, ela vai abrir de forma que o Espírito Santo a conduza, para estar te ajudando a vencer as tempestades, os obstáculos e também aprender mais sobre a vida. Nós, como missionárias e filhas de Deus, também vivemos turbulências, dificuldades e levamos sempre o Senhor à frente, nos guiando e nos protegendo, para que nós Amém. busquemos a santidade na nossa casa. Amém? Passando a palavra para a Amém. Boninha. É uma alegria, né? Boa noite a todos que nos acompanham. Andresa, o fato de seguir o Senhor não nos faz imunes às tempestades da vida, né? Nos Verdade. faz ter um olhar diferente sobre a situação, a ter um olhar muito grato, muito grato. Ainda hoje, uma pessoa me procurava, tantos pedidos de oração que a gente recebe, né? Tô vendo você falando Nossa, aí, igual você, meu indirect lá é assim, né? E a menina, eu conversava com ela, falava que vamos parar de olhar para os nossos problemas, porque problema a gente tem, Jesus falou que não ia ser fácil. Isso parece que a gente é repetitivo mesmo, mas tem que repetir para entrar. Não é fácil. Bem-vindo, gente, não é fácil para ninguém. Tá difícil demais. Pensa, 100 dias todo mundo trancado dentro de casa com as famílias, ô, beleza. Então, é difícil? É. Só que a gente precisa ter um olhar de misericórdia, olhar para a cruz. Porque o homem que a gente segue, Andresa, passou pela cruz. O nosso maior mestre, o nosso exemplo de vida e daquilo que a gente tem que seguir, passou por uma cruz. Então, primeira coisa, bem-vinda à cruz, vamos passar pela cruz. Acolhe, abraça, cruz, a gente abraça. Uma vez eu vi o Dunga falando isso e nunca mais eu esqueci. Ele falava assim, se você for carregar um balde d'água e carregar longe do seu corpo, vai pesar muito mais. Quando você pegar aquele baldão e abraçar o balde, fica mais fácil de carregar. Cruz, a gente abraça. É a mesma coisa. Cruz, a gente abraça e vamos embora para frente. Tá difícil? Tá. Não é fácil. Jesus não falou que ia ser fácil. O bom da gente ser cristão é porque na profissão de fé, ó, tá lá, ó. Vai ser perseguido, prepara seu lombo para provação, eles vão te acusar, vão levantar contra você, mas em tudo somos mais que vencedores. Então, a gente tem que... Primeira coisa que eu queria falar, em tudo somos mais que vencedores. Já fala, a diferença quando Jesus está no nosso barco, pode vir a tribulação, pode vir o vento forte, pode acontecer o que for, que a presença dele no meu barco faz toda a diferença. E aí, eu nem sei se eu contei essa historinha aqui, né? O menininho estava no barco, e o barco jogava para lá e para cá. Nesse dia, eu tinha levado um coleguinha para passear com ele. E o coleguinha estava em pânico, porque o barco batia para lá, batia para cá, e o menininho tranquilo. E o coleguinha falou, você não está com medo, não? Ele falou, não. Mas por que você não está com medo? Ele falou, meu pai é o condutor do barco. Então, meu pai é o condutor, meu pai tá conduzindo tudo, meu pai tá na frente, meu pai tá com o timão na mão e meu pai tá comigo. Então, se eu tiver que passar pelo vale, ele passa comigo. E na tribulação, ele prometeu que estaria comigo. E ele falou que a gente estava aqui de passagem, um olho no peixe, outro no gato. Verdade. Olha só pro gato, não olha pro peixe, não. Vamos embora, gente, vamos embora. Vamos embora, levando as cruzes. A Isso. cruz, né? E sobre família, eu tenho tantas coisas para falar. Quando eu orava hoje, eu falava, Senhor, o que o Senhor quer? Porque o evangelho, ele se passa na família, né, Andresa?
tempo Jesus todo. escolheu. Jesus escolheu ser família e a Bíblia não esconde em momento nenhum as fraquezas, os problemas, né? Tanto que, primeira família, um irmão matou o outro irmão, eu nem sei. É tanta live que a gente está fazendo, eu nem sei se eu já falei isso aqui. Verdade. Não, não falou não. Primeira família que fundou, abriu a Bíblia, primeira família, o irmão matou o outro, simples, um assassinato dentro de Verdade. casa, né? E a Bíblia não escondeu isso. Quando chega em Rebeca, Rebeca protegeu Jacó, né? E a Bíblia não escondeu isso, que ela tinha predileção por Jacó. E quando a gente vai vendo todas as coisas, a gente vê que o evangelho se passa em família. E Jesus veio morar numa família, veio viver numa família. E é tão lindo porque a gente tem perdido esses valores dentro da nossa casa, né? Mas eu Verdade. não queria falar sobre isso hoje. Apesar de eu estar comentando isso, aquela mulher que perde as 10 moedas, né, ela perde dentro da casa dela um valor. A moeda era um valor. E nós estamos perdendo os nossos valores dentro de casa. Eu falo que Deus, então, trancou todo mundo em casa e falou, primeiro É, vocês vão conviver. Vocês vão aprender a conviver, vocês vão se amar, porque amar na igreja, amar fora daqui de é muito casa fácil. é muito fácil, né? Eu vou embora, ali na igreja eu tô perfumada, é bonitinha, fico algumas horas, a gente louva, fala bonito, abaixa o tom de voz, fala, oh, meu A irmão, né? paz. E aí o povo não está convivendo com a gente, né? Naquele dia a dia de TPM, de mau humor, cansada, sem dinheiro, Uhum. faltando comida na geladeira e etc. Cada um com suas dores aí. Então eu falo assim, Deus então trancou todo mundo dentro de casa e falou, primeiro vocês vão conviver entre vocês. Depois vamos ver o que vai acontecer, né? E aí, o evangelho de hoje, ele vai falar que a gente não pode julgar, para a gente medir, cuidar com a nossa medida, porque com a medida que a gente mede o outro, é a medida que a gente vai ser Certamente. medido, né? E eu falava, Senhor, o que o Senhor quer? E a gente, o que me vem trazendo? Eu que está no 2 Pedro, na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Epístola de São Pedro, primeira carta, capítulo 2, de 1 a 5. Eu vou ler para você. Portanto, despojar vai fazer crescer na salvação. Pois já provaste que o Senhor é bom. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e valiosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, vós também, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aqui Pedro vai falar que nós somos pedras vivas. E como pedras vivas, a gente forma um edifício. Como pedras, a gente forma um edifício. E aí, quando eu penso em pedras, que tipo de pedra que eu tenho sido na minha casa? Que tipo de pedra que eu tenho sido aonde eu caminho e por onde eu interajo com as pessoas? Deixa eu ligar, a luz apagou sozinha, que sem vergonha. Peraí. Olha a luz! Voltou. Por onde eu tenho passado, que tipo de pedra eu tenho sido? E eu olhando na Bíblia, das pedras que tem, né? Tantas pedras a gente tem. A gente escolhe, Andresa. A gente escolhe o que a gente quer fazer da nossa vida. A vida ela é feita de escolhas. Quando eu acordo de manhã, eu vou escolher se eu vou levantar da cama ou não. E todo momento a gente tem que escolher. Se você vai fazer uma coisa, a todo momento é colocado na nossa frente. E quando ele fala dessas pedras, a gente pode escolher ser aquela pedra que mata o irmão, né? Aquela pedra que acusa, Isso. aquela pedra maldita que aconteceu com Estevão. Estevão foi apedrejado e Paulo não fez nada.
E às vezes a gente também fala, eu não vou entrar nessa situação porque eu não tenho nada com isso. Sofre o dano aquele que fez. E a gente precisa de não ser esse tipo de pedra que apedreja, que mata, que mede o irmão, que fala pelas costas, porque tudo pode ser falado, principalmente na família. E hoje a gente está falando da família. Que tipo de pedra a gente tem sido dentro da nossa casa? A gente tem sido como foi a pedra de Estevão, que mata os irmãos, que a forma da gente falar machuca, magoa, fere. Aquela mulher que foi pega em adultério, a palavra fala que ela foi pega no ato. Eu gosto sempre de entrar dentro da Bíblia e eu acho que ela veio enrolada no lençol para Jesus. E aquela mulher, aqueles homens, aquelas pessoas estavam com pedras para jogar nela. Ali, eles já tinham dado a sentença. E eles só estavam esperando o parecer de Jesus, mas nem sei por quê. Porque era lícito apedrejar aquela mulher, acusar e apedrejar. E às vezes também a gente toma o lugar dessa pedra de acusação. A gente se coloca no lugar da nobreza, porque somos pessoas espirituais, Andresa. Você prega o evangelho, eu prego o evangelho. E como nós somos pessoas espirituais, nós estamos um patamar acima dos outros. Então, a gente é muito importante. E a gente pode acusar as pessoas. E Nossa, às vezes, né, a gente veste isso em nós. E quando Jesus acusa, e Jesus fala assim, quando você entrar no templo, não precisa ficar mostrando para todo mundo o que você está fazendo. verdade. Seu pai, quando você for orar, entra no seu quarto e tranca, porque ninguém precisa saber que é isso mesmo. É humildade. O reino e o evangelho, ele vem ao oposto disso tudo. Se você quer ser mais próximo, se esconda. É no escondido que ele fala comigo. Quem mais dá é o que menos aparece. Se você chegar, vai lá pro fundo, fica quietinho. Nada de estardalhaço, nada de show, nada de confusão. E a gente tem vivido ao contrário. O que tem mostrado para nós é palco, é show, é holofote, é tudo ao contrário daquilo que o Senhor nos ensina e nos prega. A começar de mim, dentro da minha casa. Porque pregar para o lado de fora é muito fácil. É muito fácil a gente vir aqui numa live, passar batom e tudo direitinho. Tudo bonitinho. Você sai da porta para fora, tá tudo escangalhado, a família tá toda desmoronada, vocês não conversam, dorme, fica inimigo quando a palavra de Deus fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, que a gente precisa de, antes de dormir, ir lá atrás do outro e falar que eu não estou com vontade nenhuma de te perdoar, mas eu vou te perdoar porque o evangelho não me dá opção. Ele não me dá opção. Então, mesmo que você não queira, não deseje, perdoar não é sentimento, não é desejar. Não tem opção. Essa você não vai ter opção. Se você quer seguir o Senhor, porque você fala, eu não quero perdoar, então, filha, desce do barco do evangelho. Vai embora, porque essa opção a gente não tem de não perdoar. Não tem. Ela não existe para nós, infelizmente. Então, você calça sua cara, você reveste seu coração. Mas a gente percebe, Andresa, que na medida que a gente se torna íntimo do Senhor, a gente é como ovelha, a gente vai se deixando moldar, a gente se deixa podar, mesmo que doa, porque dói, porque podar dói, ser disciplinado dói. Sabe quando você vê que você está fazendo tudo errado e o Senhor te bota uma correção e você fala, dói. Mas aí quando a gente é ovelha, a gente entende que a gente não é nada. E quando a gente entende que a gente não é nada, a gente, então, se rende ao Senhor, a nossa pequenez e a grandeza dele. A gente entende que ele é tão maravilhoso que eu vou me permitir. Como a música fala, deixo-me podar, esvazio-me de mim. Ó, vem me encher, me molda, me faça, Senhor, como o Senhor quer. Porque somente dessa forma que a gente vai se permitir. E o vaso precisa ser pequenininho, porque um vaso cheio precisa de muita coisa para encher.
quando eu me coloco como um vaso pequeno, desprovido da graça e necessitada da presença dele, ele vem ao meu alcance, ele vem. Dentro dessas Que pedras lindo. todas, a gente tem a pedra que cobre os túmulos, né? Pedra lápide, Verdade. aqui jaz. E às vezes nós também nos colocamos como essa pedra, né? Que enterra o sonho das pessoas e fala: aqui jaz um sonho, aqui jaz uma pessoa que queria, e a gente, em vez de ajudar e de incentivar, a gente coloca: nah, toca esse trem pra falar, vamos, Não dá certo, não. né? É, a gente às vezes se torna pedra de tropeço. E a Bíblia, e Paulo vai falar isso muito sério. Paulo fala em Romanos e Paulo fala em Coríntios. Paulo fala que se você fizer a pessoa cair, a culpa é sua. Se você for aquela pedra de tropeço, a pedra de tropeço ela acontece porque ela está num lugar que ela não deveria estar. Então, quando você está num lugar que você não deve estar, você acaba fazendo o outro tropeçar. E quando você faz o outro tropeçar e a culpa é sua, então você incentivou o pecado. Paulo vai falar que a sua liberdade não se torne queda para o outro. Porque eu sei me controlar e eu tenho liberdade de fazer, mas o outro não sabe. Então, quando o outro vê eu fazendo, acaba caindo, e aí Paulo vai ser muito claro. Se você provoca a queda do outro, a culpa é sua. Então, a gente tem que cuidar na queda do outro, no falar, nas minhas liberdades. Às vezes as pessoas falam: Moninha, o que tem tomar uma cerveja? Realmente não tem problema nenhum uma cerveja. A palavra de Deus fala que não pode embriagar. Só que tem gente que não sabe disso, que não tem Verdade. controle. Que Tem não tem como. controle. Então, uma das brigas que a gente teve ainda lá na Nossa Senhora Rainha foi porque a gente tinha a pastoral da sobriedade. E uma igreja que tem a pastoral da sobriedade, a festa junina não pode vender bebida alcoólica. Não pode. Ah, mas Boninha, mas padre fulano, eu não tenho nada com padre fulano, padre ciclano. Nós temos uma responsabilidade, quando eu tenho a pastoral de uma sobriedade, eu não posso fazer festa com bebida, porque se um deles, daqueles pequenos, cair, a culpa é minha. Com Eu fui pedra certeza, de concordo. tropeço, eu fui pedra de tropeço. Então, que a minha liberdade de tomar meu vinho, minha cervejinha comedidamente não seja queda para aquele que não tem Aquele que não tem controle. sobriedade. Exatamente. Então, Paulo vai tratar da liberdade cristã de uma forma muito séria. E que, às vezes, eu sou essa pedra de tropeço. E eu falo, não só de bebida, eu dei um exemplo de bebida, mas pode ser de fofoca. Quando o Com Salmo 1 certeza. fala: não senta Escândalo. na roda dos escarnecedores. Porque Uhum. os escarnecedores estão lá só fazendo isso. Quando você senta, você se une a eles. E fofoca é um trem, Verdade. né, Andresa? Fofoca é um trem. Você É. não quer conversar, mas o outro começa a conversar, aí você fica curiosa para saber, fala: vou escutar. E Mas tem que saber matar. a gente esquece que quem escuta é tão fofoqueiro quanto quem fala. Porque para alguém falar tem que ter alguém para escutar, né? Verdade. E aí, tem uma outra pedra que eu gosto muito de falar dela. A pedra nos rins. Você já teve pedra no rim? André diz que é uma dor Infelizmente, eu insuportável. já tive algumas dores no rins. É horrível. É horrível, né? Eu nunca tive, não, graças a Deus, mas diz que é uma coisa. E é assim, a pedra no rim, Dói. ela tá quietinha, né? Ela tá quietinha, não tem nada doendo. Diz que na hora que ela De começa a repente, movimentar, todo o corpo padece. Tem irmãos na igreja que é assim, né? Igual pedra no rim. Eles estão quietinhos, quando eles estão quietos, tá tudo bem. Quando eles começam a entrar em ação, faz todo o corpo misericórdia. sofrer. Faz todo o corpo sofrer. E às vezes eu tô sendo essa pedra de tropeço, eu tô sendo essa pedra no rim do aparelho da minha igreja, né? Do aparelho Verdade, tem que tomar cuidado. urinar da minha igreja. E às vezes acontece isso. Então a gente precisa se policiar. Fazendo esse paralelo com o evangelho de hoje. E Jesus vai tratar a semana inteira disso. Cuidar da minha vida, olhar para o meu interior, olhar para o meu coração, ver se há em mim algum caminho mal, me vigiar, cuidar da minha língua, cuidar daquilo que entra na minha boca e daquilo que sai da minha boca.
E eu preciso de cuidar demais da conta. Mas dessas pedras feias, todas que eu falei, tem uma pedra que é muito lindo, que é a pedra de sustentação. Que Samuel vai colocar uma pedra quando ele chega no lugar e fala, até que o Senhor nos ajudou. E Deus fala para ele, finca uma pedra aí. E fala que essa pedra é para lembrar que Deus sustentou. E que nós precisamos ser, Andresa, é essa pedra que sustenta, que empresta os ombros em casa, que seus braços sejam os braços do Senhor, que as suas mãos sejam as mãos do Senhor, que os seus ouvidos sejam ouvidos do Senhor, para que a gente seja uma pedra de sustentação para aquelas pessoas da nossa casa em primeiro lugar. Porque para a gente ser para o pessoal da rua é muito fácil, mas em primeiro lugar, Muito fácil. sempre. A pessoa liga, nossa, vou lá orar para a irmã, né? Tá precisando? Vamos lá na casa da pessoa, tem briga lá, vamos lá resolver, vamos conversar, vamos... Mas a gente acaba que a gente não reza para os nossos aqui dentro de casa. Esse chamado e essa pandemia e tudo que a gente tem vivido é para que a gente volte os nossos olhos para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. E o que a gente precisa de fazer é crescer como edifício dentro da nossa casa, sendo pedra de sustentação, sendo aquela pedra que Davi derrubou o gigante. Sim. A gente precisa de ser essa pedra que derruba os gigantes da vida. Porque às vezes, uma coisa que é gigante para você não é para mim. A gente costuma ver isso quando as pessoas têm depressão. A pessoa tem uma depressão e você fala, que é bobagem. Bobagem, nada disso não. E a gente esquece, é sério, é uma doença séria, que vem sorrateiramente. E a gente precisa de ser como Davi, com aquelas pedrinhas de derrubar os gigantes, que muitas vezes não são para nós, mas que é para eles, ter respeito pela dor do outro, pelo sofrimento do outro, né? Boninha, sabe o que eu estou vendo muito aqui nos comentários? Pessoas colocando no comentário que tem facilidade de perdoar o outro, mas não se perdoa. Mais de várias pessoas colocaram esse comentário. Então, essa questão do se perdoar é muito interessante, Andresa, porque a gente perdoa todo mundo, mas a gente é tão pesado no julgamento com a gente mesmo. Todo mundo já perdoou, Deus já perdoou, já passou. Mas a gente fica naquele julgamento. Então, assim, o juiz conosco, o juiz vem e dá a sentença. Pronto, perdoado. Todo mundo se libertou, mas eu não. Eu vou ficar ali toda hora, naquela oração, naquela peleja. Sofrendo. Atendi uma moça outro dia, ela tinha feito aborto. E ela tinha feito aborto. E eu falei com ela, você já confessou? Já confessei mais de uma vez. O aborto já. Ela tinha confessado com o sacerdote umas 5 vezes. O sacerdote falou, esse pecado já está perdoado, precisa vir. Mas ela não se perdoava. Isso acontece muito com as mulheres que fazem aborto. Elas não se perdoam com facilidade. Verdade. O sacerdote já concedeu o perdão, Deus já perdoou, está tudo perdoado. Mas elas não se perdoam. Então, o que acontece? Minha mãe sempre fala, que não tem remédio, remediado está. Gente, eu sinto muito. Para de chorar sobre o leite derramado. Verdade. Se você já confessou. Vira a página. Já confessou. O padre já te perdoou. O sacerdote já deu a unção. Jesus já perdoou. Acabou. Vira a página. Então, se você não consegue se perdoar, todo dia você levanta de manhã, na sua oração você fala, eu me perdoo porque Deus me perdoou. Deus me ama como eu sou. E isso, porque tem, sabe, Andresa, tem 2 coisas. Tem o vitimismo, ou coitada de mim, ou coitada de mim. E isso, para mim, é muito importante. Então, eu vou ficar murmurando essa doença. E quando eu falo, fico lembrando daqueles doentes que ficavam em frente à igreja São José, ali com as feridas. E quantas vezes a gente foi lá buscá-los para levar para o hospital e eles não aceitavam porque a forma de ganhar dinheiro era a ferida. Então, se aquela ferida fosse curada, eles não tinham mais como ganhar dinheiro. E eles não aceitavam ir no médico.
Então, às vezes a gente está igualzinho esse povo. A ferida chama o povo, faz o povo ter dó de mim, faz o povo ter piedade. Então, quando eu tô com a minha ferida, ai, coitada de mim, coitada de mim. Ah, para com isso, gente. Isso é autopiedade. Vira a página. Vira a página, sabe? Se ame. Deus perdoou, vamos embora pra frente. Vamos embora, olha pro Senhor e vê que não é fácil, não. Mas que é possível Eu também, caminhar. verdade, eu também recebi um caso essa semana e a pessoa questionando, né, sobre o passado e sofrendo agora por coisas de 30 anos atrás. Pensa, Andresa, pensa. Então, eu acho que é você se colocar no estágio de vitimismo e para você que é cristão, que tem um Jesus que deu a vida por você, deu sangue, como não se perdoar? Primeiro, para perdoar o outro, você tem que se perdoar. Aí você vai saber perdoar o outro. Isso é maturidade, né, Andresa? Isso é maturidade espiritual. Quando a gente entende que a gente não é nada mesmo, não. Não. Não é nada. Falha, peca, erra. Então a gente se perdoa e fala, vamos começar de novo, né? Vamos caminhar, vamos embora, porque é difícil, não é fácil, gente. Gente, não é fácil. Se fosse fácil, para que a gente ia ficar gastando nosso tempo com live, falando, pregando o evangelho? Porque não é fácil, por isso nós estamos aqui. Mas a gente tem que buscar, a gente tem que tentar, Não adianta ficar só olhando para o meu problema. Eu preciso de levantar. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem. Tá chorando, vai chorando. Tá com medo, vai com medo. Tá triste, vai triste, mas vai buscar o Senhor. Vai, porque Ele é... Meu microfone? É o seu? É o meu microfone? Tô achando que tá fazendo barulho? Não. Não, tá balançando o seu fone um pouquinho, mas tá normal. Vou segurar ele aqui. Então, a Viviane, ela tá falando aqui para nós, meninas, a questão de vitimismo, se perdoar é muito difícil. E quem realmente não se perdoa é muito difícil. Sim, Viviane. Nós entendemos. Só que o vitimismo, nós falamos do quê? Se você não se põe em ação, o Espírito Santo é movimento. Como uma pessoa cristã, ele tem que se pôr em ação. E se ele não se perdoa, ele precisa de ajuda espiritual e, às vezes, até psicológica. Porque a única forma que temos de nos libertar e tomar posse do Pai Nosso é perdoar para que nós sejamos perdoados. Entende, Viviane? Não é nem questão de questionar. Porque eu atendo casos de mulheres, às vezes, com vitimismo, que eu falo assim, que estão que passam por um processo, são agredidas, humilhadas, e passam um processo de sair dali que está tudo dizendo sai, e elas não conseguem sair. Não consegue. E parece, é uma doença, uma doença espiritual e emocional. Precisa ser livre. E não percebe, não enxerga. Então é uma doença espiritual, precisa de oração e precisa de acompanhamento psiquiátrico. Porque é uma dependência e fala, como que eu vou viver sem isso agora? Como que eu vou viver sem essa dependência? A vida inteira eu fui abusada, a vida inteira eu fui subjugada. De repente eu sou livre, eu não sei viver livre. Eu não sei. Verdade. Né? Então, assim, é difícil. A verdade, ela é dura, ela machuca, dói. Então, a gente não pode. Se a gente está com uma postura de vitimismo, a gente tem que sair dela. A gente não pode ter essa postura na nossa vida, porque o Senhor, nós somos filhos do Rei. Então, o Senhor, ele nos coloca numa situação que a gente não precisa de aceitar isso, Andresa, e que a gente pode buscar ajuda. A gente pode buscar ajuda com os padres, com as pessoas que acompanham, acompanhamento espiritual, e com psiquiatras. Tem que buscar psicólogo, né? Cuidar, para isso Deus colocou os médicos aí. Às vezes é preciso sim, porque é como se a pessoa estivesse ali algemada ao seu passado, e quem fica preso ao passado, ele fica com medo. Então ele paralisa, ele não dá passos, ele não consegue seguir a vida em frente. Então ele vive, é como se ele estivesse num velório que não acaba. Ele chora o tempo todo aquela morte, porque ele não conseguiu finalizar aquele sepultamento. O que eu quero dizer? Uma pessoa faleceu da sua família e você chora todos os dias. Lógico, a dor vem, a saudade vem.
a tristeza vem. Se você não convivia bem com a pessoa, às vezes vem um estado de remorso. Isso pode acontecer, mas o que acontece? Se a morte bateu, existiu ali, houve o velório, houve o enterro, houve o fim. Deus assim desejou. E muitas vezes uma mulher que abortou, não apoiando o aborto, porque nós somos a favor da família, se ela se arrependeu, glorificado seja Deus, ela teve a graça de se arrepender, de entender que a vida é sagrada. Então ela vai se culpar por um tempo, sim, mas ela precisa sim procurar um sacerdote, procurar uma ajuda. Tá me ouvindo bem, Moninha? Agora deu uma travadinha, mas já voltou. Teve uma hora aqui que ficou tudo escuro, mas deu certo. Eu gosto muito da forma a qual a Moninha traz a palavra. Gosto de todos os dias que eu tenho um tempinho, eu vou no Evangelho do dia, curto, por quê? Ela traz palavras muito simples, que edificam a nossa vida através do Evangelho, e que você pode fazer delas pedra de sustentação, porque o Evangelho é pedra de sustentação. As palavras da Bíblia, as pessoas que viveram turbulências, Raabe, a prostituta, se ela estivesse vivendo no vitimismo, ela não tinha saído daquele estado de prostituição. Verdade. A samaritana, ela mudou a realidade dela, da falta de amor, e voltou para Jesus porque ela se perdoou. Ela não viveu no seu passado. Semana passada eu falava de José do Egito. A graça, que eu acho linda essa história. José, ele foi traído, vendido, humilhado pelos irmãos. Ele foi escravizado. E o seu senhor ainda, a esposa do seu senhor, queria possuí-lo. Ela queria seduzir, ele disse não por fidelidade a Deus e fidelidade ao seu senhor. E ele não viveu na prostração, ele confiou. Ele teve os medos pensando, meu Deus, quanto tempo eu estou aqui nessa prisão? Pensou, mas ele sabia que tinha um Deus que lutava. E quando ele se pôs no estado de governador, ele deu sustentação para os irmãos e o pai morreu com as mãos de José fechando os olhos. É lindo isso, porque José perdoou. E ele falou para um dos irmãos, para o irmão que mais queria mesmo matá-lo, vendê-lo, por que não me abraças? E ele abraçou aquele irmão. Então, José sabia que até o sofrimento, muitas vezes, é um plano de melhoria para a sua vida. Às vezes acontece isso. Você sabe, às vezes, que José, da promessa do Senhor até o final, foram 17 anos. Então, às vezes, nós vamos esperar muito tempo, gente, muito tempo. E a promessa vai demorar para acontecer. Mas a gente tem que saber em quem a gente tem colocado a nossa fé e em quem a gente confia. Verdade. Então, como a Moninha disse, nossa, eu gosto tanto de quando a Moninha vem e passa tão rápido, já tem quase 50 minutos. Olha que triste. Hoje, vai cair, ela não fez a oração final, aí eu estou preocupada. Ela falou uma coisa muito importante. Vamos tomar posse dessa semana de como José do Egito, vamos pegar essa parte. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Seu coração está na onde? Nas riquezas, porque a riqueza passa, o que fica é o divino. São os momentos maravilhosos de um almoço simples em família, do abraço, do aconchego, do cheiro do filho, do sorriso. Eu gosto muito de brincar com as minhas filhas, um momento de brincar. É preciso, casal ter um momento de almoçar junto. Então, como José perdoou a família dele, se você está vivendo tribulação no seu matrimônio, perdoa seu esposo. Se tem jeito, perdoa. Perdoa sua esposa, perdoa os teus filhos. E se for coisas do passado, passa a borracha. Porque quem vive de passado é museu. E se você não está conseguindo ser liberto, procure ajuda psicológica, sacerdotal, de um missionário para te ajudar. Porque você pode sair bem. Sua família é projeto de Deus. E como Moninha deixou para nós, vamos pegar essa pedra de sustentação, a palavra de Deus, o Evangelho, a força do Espírito, que nos respalda a palavra, nos garante a vitória. Em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, confia nele. Ô, Andresa, enquanto você está falando, me vem uma coisa aqui. Quando Eva conversa com a serpente e peca, o inimigo faz isso com a gente.
ela estava com desejo de comer o fruto da árvore, mas ela não fala com Adão, porque se ela tivesse falado com Adão, Adão, eu estou com desejo de comer o fruto da árvore, e o inimigo faz isso, não fala nada com ninguém, guarda só para você. E a gente não compartilha do nosso pecado, da nossa dificuldade, a gente começa a guardar só para a gente as coisas, e a gente não dá conta sozinho. Então, as pessoas que estão nos acompanhando, gente, não é para dar conta sozinho. O Evangelho, Deus, é Santíssima Trindade, é comunidade. É para a gente dividir os fardos uns com os outros, suportáveis uns aos outros, aconselháveis uns com os outros. Nas cartas paulinas, você vai achar mais de 100 evangelhos de mandamentos de mutualidade, quando se fala uns aos outros. Perdoar, aconselhar, acompanhar e tal. Então, é para a gente dividir o fardo, é para a gente cuidar um do outro e deixar ser cuidado pelo outro. Amém. Moni, eu agradeço mais uma vez pela sua presença, que Deus te abençoe. Você é um anjo de Deus. Amém. E Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar a evangelizar as famílias. Que Deus te abençoe. Obrigado, gratidão. Eu que agradeço. Amém. Obrigada, viu? Nós vamos fazer uma oração rapidinho. Posso ir? Posso ir? Você que sabe, você pode ficar e orar com a gente, se quiser. Não, eu vou participar da oração do lado de cá. Gente, tá bom, que Deus te abençoe. Beijo. Até. Nesse momento, nós queremos colocar em tuas mãos, Senhor, todos os pedidos dos corações das pessoas que aqui estão e te pedir que a porção dobrada do teu espírito de sabedoria esteja sobre nós. Dá-nos o dom do perdão e, como nossa amada irmã Moninha disse, que nós sejamos pedra de sustentação na nossa casa, na nossa família, na igreja, na caminhada de fé, como irmãos e irmãs. Que nós possamos nessa hora ter a sustentação do Deus do Altíssimo em todas as nossas adversidades e lutas. Nós pedimos agora o refrigério da alma e que nesse Pai Nosso possa ser agora sustentado todas as famílias em oração. E você que participou dessa live, segunda-feira, às 21 horas, estarei aqui com Francesca Rangel, falando sobre família, finalizando este tema. E peço a você que ore todos os dias um Pai Nosso pela intenção de cada um e pela sustentação das famílias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Colocamos em suas mãos, Senhor, a vida da Moninha, a família, a vida de todas as pessoas, a minha vida, e te pedimos que o Evangelho esteja grudado em nosso coração, que nós possamos viver realmente aquilo que pregamos. A live está salva, que Deus abençoe sua vida infinitamente mais. Estarei orando por você. Família, projeto de Deus, cuide da sua família. Que Deus abençoe. E semana que vem, às 21 horas, na hora do chá com Andresa Faustino e amigos. Beijo no coração. Jesus te abençoe.